Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos então disse a Jesus: então, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou o rei, eu nasci e vim ao mundo para isto. E meus irmãos, essa frase diz muito. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Até nós podíamos dizer, para dar testemunho desta verdade, que eu sou rei e eu vim para reinar. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Eu nasci e vim ao mundo para isso. O Pai constituiu Jesus rei do universo. Mas veja, ele mesmo atestou: o meu reino não é deste mundo. Portanto, ele não tem nada a ver com os reinos deste mundo. Ele é totalmente diferente. Totalmente diferente. Começa por aí que os que reinam, eles dominam sobre os seus súditos. Quanto a Jesus, é ao contrário. Ele reina pelo amor, ele reina pela misericórdia, ele reina pelo perdão. Ele quer o verdadeiro bem daqueles que lhe são seus súditos, que ele faz seus irmãos. Mas que o reino de Jesus vai acontecer, vai acontecer. Como ele disse, eu nasci e vim ao mundo para isso. O reino de Deus é neste mundo. É um engano de nós, católicos, pouco a pouco, no passar dos séculos, irmos pensando que o reino de Deus é lá nos céus. Bom, nos céus foi sempre. Então não teria nenhuma novidade. Deus sempre reinou nos céus, desde toda a eternidade. Qual é a novidade? A novidade é esta: eu nasci e vim ao mundo para isto. E o que é esse para isto? Para ser rei, para inaugurar um reino aqui. E eu pergunto a vocês, isso já aconteceu na primeira vinda de Jesus? Não, não aconteceu na primeira vinda de Jesus, é muito claro pela Bíblia. Na primeira vez, ele veio pobre, humilde, veio com uma criança. Viveu 30 anos a vida normal de qualquer pessoa. Quando ele saiu para pregar essa boa nova, ele teve apenas 3 anos. Por isso, justamente, porque surgiu algo novo no mundo, os próprios judeus, que tinham sido preparados durante séculos, para receber o Messias, para receber o Rei, para receber o Filho de Deus, para receber aquele que eles esperaram durante tanto tempo, os próprios judeus não o reconheceram. Os chefes da nação não o reconheceram, os sacerdotes e o sumo sacerdote não o reconheceram, e foi o próprio sumo sacerdote, cercado dos sacerdotes, que condenaram Jesus, e depois levaram para Pilatos perpetrar a pena de morte, mas já tinham condenado a Jesus. Veja, os sacerdotes do povo de Deus, e o sumo sacerdote do povo de Deus, condenaram Jesus, e o levaram para ser morto, nas mãos de Pilatos. Apenas quem matou foi Pilatos, quem mandou matar foi Pilatos, mas quem condenou foi o povo de Deus. Irmãos, humanamente um absurdo, mas foi isso que aconteceu. E a própria palavra de Deus nos mostra, nos Atos dos Apóstolos, por isso tudo o Pai o arrebatou, e a palavra que está nos Atos dos Apóstolos é arrebatou. A própria palavra arrebatar mostra uma certa violência, é arrancar a força. Sim, o Pai o arrancou a força deste mundo que não o reconheceu e o levou para o céu.
A ascensão de Jesus foi isso. Na verdade, os Atos dos Apóstolos não chamam de ascensão, nós é que chamamos de ascensão. Os Atos dos Apóstolos chamam isso de arrebatamento. Ele foi arrebatado e foi levado ao céu. E os próprios anjos disseram, logo em seguida, enquanto eles estavam ainda olhando para o céu, depois que Jesus desapareceu, encoberto por uma nuvem, os anjos que estavam ali disseram a eles: por que ficais a olhar para o céu? Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado, e mais uma vez, os próprios anjos usaram a palavra arrebatado, esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado, ele voltará, e voltar quer dizer voltar, do mesmo modo que o vistes subir. E daí eles começam a obedecer o que Jesus lhes havia ordenado. Eles descem do Monte das Oliveiras, vão para o cenáculo, e lá estão com Maria, mãe de Jesus, para se preparar para receber o Espírito Santo. Eles nem haviam entendido o que seria isso, não haviam entendido, obedeceram. Eu podia dizer, obedeceram assim às cegas, porque eles amavam Jesus. Eles obedeceram cegamente o que Jesus lhes havia dito e foram para o cenáculo, e lá estiveram em oração durante aqueles dias todos. E aí, irmãos, começa a igreja. Todos esses séculos, já foram 2000 anos de igreja, e nós estamos mais do que nunca chegando a esse momento que é o cume, que é o ápice de toda a história da igreja e de toda a história da humanidade, onde esse Jesus, que foi arrebatado do nosso meio e foi levado ao céu, está para vir para implantar aqui na terra o seu reino. Meus irmãos, esta é a razão de toda a história, e essa é a razão de toda a história da igreja. A igreja existe para isso, para preparar a vinda do Senhor. Claro, como o reino dele é um reino universal, a humanidade daquela época nem podia imaginar que do outro lado do mundo havia continentes tão grandes como os continentes daquele lado. Aliás, nos tempos de Jesus, eles conheciam uma pequena parte da terra, uma pequena parte da terra. Foram precisos 1500 anos depois disso, para primeiro Colombo descobrir lá em cima, e depois Cabral descobrir aqui embaixo esse continente, o Brasil e o restante das Américas. Foram precisos 1500 anos, mas existia esse continente, e o mais importante, existia gente aqui, já existiam civilizações aqui, como os incas, os maias, que foram verdadeiras civilizações, como as civilizações dos egípcios, dos assírios, dos babilônios. Era gente, eram filhos de Deus, e Jesus precisava reinar em toda a terra, porque Ele é o Rei do universo. Então era preciso que também essas regiões fossem encontradas, aí também o Evangelho viesse a ser pregado. E veja a nossa parte. Primeiro, nós não somos daquele lado de lá, mesmo que tenhamos alguma descendência do lado de lá, nós não somos do lado de lá, nós nascemos aqui, nós somos daqui, nós somos das Américas, nós somos desse continente novo, o mais novo continente. Nós não somos judeus, nós somos dos pagãos, e o Senhor queria que nós também viéssemos a participar do reino do seu Filho. O Pai queria que nós participássemos do reino do seu Filho. Quando Ele viesse, o Pai queria que nós também estivéssemos, e deixa eu dizer isso, nós, eu e você estivéssemos. Eu e você somos convidados. Ainda existe a rainha da Inglaterra, embora lá tenha um primeiro-ministro, a rainha está lá. Imagine se a rainha da Inglaterra convidasse você para passar um tempo lá e viver no palácio da rainha. Você não foi simplesmente convidado para passar um tempo
com a rainha da Inglaterra. Não, você foi convidado para viver com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores no reino dele, que está para ser implantado nesta terra. Você não pode faltar a este convite. Você não pode faltar a este convite. E sabe, gente, a própria tentação e uma cultura que foi se criando faz a gente pensar que isso seja mais ou menos assim, histórias, nem é histórias com E no começo, sem H e com E no começo, histórias, historinhas, contos, como se fossem fábulas, coisas contadas, coisas bem arranjadas, bonitinhas, das quais se tira uma moral. Não é isso não. Aí está a grande verdade. O próprio Jesus disse: foi para isso que eu vim a este mundo, foi para isso que eu nasci e vim para este mundo, para isto, para inaugurar esse reino. Gente, aí está o bonito. Quando Jesus vier, Ele vai implantar aqui na terra, porque o grande engano nosso, de católicos, era pensar que tudo ia acontecer no céu. Então Jesus não precisava vir, porque as pessoas estão morrendo, estão indo para o céu. Quem não foi para o céu foi para o inferno. Pronto, então Jesus nem precisava vir para quê? Mas não é verdade? Era só levar todo mundo e pronto. Não, Ele virá para implantar o seu reino do jeito que o anjo disse e do jeito que as profecias anunciam. Veja, nós tivemos hoje a leitura de Daniel e tivemos a leitura de Apocalipse, lá do Antigo Testamento, Daniel, aqui o último livro da Bíblia, o Apocalipse, mostrando o mesmo fato. Ele virá. Daniel o viu vindo na forma humana como filho do homem, é a maneira hebraica de falar, nas nuvens do céu, com poder, com majestade. É isso também que João em Pátimos viu. Ele, o Filho do Homem, vindo com glória, com poder, e todas as nações o vendo e o reconhecendo. Vale até a pena a gente ler na própria Bíblia o que diz o livro do Apocalipse. Ei-lo que vem, vejam, ei-lo que vem. Nós costumamos cantar aquela música: o meu Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está, e daí Ele vive, Ele reina. É isso mesmo, um dia nós vamos cantar essa segunda parte, gente, ao vivo e a cores. Essa é uma música profética, que no começo diz como são belos os pés do mensageiro, porque agora é a hora de anunciar tudo isso, o fecho do Evangelho, o ápice, a razão de ser, a meta do Evangelho é anunciar esse reino. Já no comecinho do Evangelho, Jesus vem para trazer a boa nova do reino, a boa nova do reino. E agora nesse quarto mistério do Rosário, que são os mistérios da luz, o Papa consagrou justamente no terceiro mistério o anúncio do reino. O anúncio do reino. Jesus veio trazer a boa nova, veio trazer o Evangelho do reino. Foi isso que Ele veio trazer. E agora nós temos que fazer com que todas as pessoas saibam disso. Veja bem, para eles não ficarem para trás. Para eles não ficarem para trás. Pelo contrário, que cada um deles convidados para participar do reino de Jesus, desse reino, serem participantes, estarem com Ele, estejam realmente e não fiquem para trás. Hoje estamos fazendo isso. Então, como são belos os pés do mensageiro, mas logo logo vai chegar. E a impressão clara que eu tenho é que a nossa geração verá todos esses fatos. A nossa geração verá todos esses fatos. Portanto, nós que estamos vivos, especialmente você que é mais jovem, você vai ver. Eu também quero ver, eu também quero participar disso. Gente, o mais lindo espetáculo da terra,
Por um lado, Jesus vindo com glória e com poder. Por outro lado, e aí preste atenção, está claríssimo na carta aos Tessalonicenses, ela é retomada na carta aos Coríntios, aqueles que morreram em Cristo, mas preste atenção, aqueles que morreram em Cristo, isto é, crendo em Cristo, vivendo a vida cristã, para valer, porque realmente os que viveram em Cristo, desculpe, não são esses cristãos, não são esses católicos de meia tigela, não são. Pelo contrário, eu podia dizer, esses são os relaxados, que na verdade só, desculpe, estragam o cristianismo, só estragam a Igreja Católica. Cristão mesmo, católico mesmo, é aquele que primeiro aceita toda a doutrina e vive toda a doutrina. É com luta, que não fica discutindo, que não faz as coisas pela metade, que não leva com a barriga, que não faz aquele negócio de eu seleciono a minha religião do jeito que eu quero, não. Eu sei que é uma luta, ser cristão, ser católico para valer é uma luta, mas aqueles que realmente abraçam a fé e abraçam a vivência do Evangelho, e aqueles que realmente lutam para levar esse Evangelho com os lábios, com a boca, com o anúncio e com a vida, aqueles que se fazem Evangelho vivo, cuja vida é já Evangelho, porque veja, muitos não tem outro evangelho para ler a não ser as nossas vidas. E na verdade as pessoas já estão cansadas de blá blá blá, já estão cansadas de tantas palavras, já estão cansadas de tantas notícias, porque hoje a comunicação é facílima. Há um acúmulo exagerado de comunicação por todos os lados, as pessoas nem prestam mais atenção, mas elas buscam algo novo, algo diferente. Na verdade eles estão buscando Jesus, eles estão buscando o Evangelho, estão buscando essa boa nova, estão buscando este reino, porque o reino de Jesus vai ser reino de paz, vai ser reino de alegria, vai ser reino de prosperidade, vai ser o reino que todo mundo sempre esperou, onde não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas. Pelo contrário, tudo será paz, tudo será alegria. Todos nós teremos, irmãos, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais tentação, não haverá mais pecado. É esse reino que todos nós estamos aguardando. E aí que está, as pessoas estão cansadas de escutar, mas que impressionante, quando se vem com o Evangelho verdadeiro e vivido. E esses são os verdadeiros cristãos. Não são os perfeitos, mas são aqueles que lutam, estão lutando para viver o Evangelho. E claro, porque eles estão lutando para viver o Evangelho, eles são como sal. O sal tem uma propriedade que se chama salinidade, que eu diria que até é áspera. A gente gosta desse salzinho que a gente põe assim na comida, mas que já foi refinado, ele inclusive é fininho, mas o sal, gente, ele é grosso. E se você põe assim na boca, pior se você põe numa ferida, ele é agressivo. Ele é agressivo, é próprio do sal ser assim. Eu podia dizer, assim também é o Evangelho, e aqueles que vivem o Evangelho, eles se tornam como sal, que realmente salga, que realmente como que salpica ali aquela região, como que agride beneficamente aquela região, porque o sal é assim, ele provoca. Assim são os verdadeiros cristãos, assim são os verdadeiros católicos. Eles vivem o Evangelho, e porque vivem o Evangelho, eles são como sal recém-saído do mar, que salga mesmo, que provoca mesmo. Esses são os verdadeiros cristãos. Então veja, esses vencedores que lutaram, mesmo que você tenha que lutar até a última hora contra o pecado,
Você não consegue chegar lá 100%, mas você lutou, você lutou, você lutou. Você muitas vezes se arrastou, você foi literalmente se arrastando no chão. E arrastar-se quer dizer, eu só não vou fazer isso porque eu estou de paramento, mas se eu estivesse simplesmente fazendo uma pregação, eu ia até fazer, me imagine assim, deitando no chão e se arrastando como soldado se arrasta, ou pior, como alguém que foi alvejado, machucado, ferido, mas tem que chegar lá, vai chegar lá, então vai se agarrando, vai sangrando nesse arrastar-se, mas está se arrastando para chegar lá. Esses, mesmo se arrastando até o último momento, estes haverão de terminar a sua jornada em Cristo. Não entenda que aqueles que morreram em Cristo sejam os perfeitinhos, que nem tocaram as misérias desse mundo, não, são os miseráveis, como nós, cheios de misérias, mas que lutam. Então, gente, estes que lutaram até o último momento e que morreram em Cristo, se tiverem morrido, ressuscitarão primeiro. Então imagine o espetáculo: Cristo vindo em glória e os mortos ressuscitando. Em todos os lugares da face da terra, onde houver um morto, onde houver um cadáver, você diz, mas isso já se tornou elementos? Sim, mas Deus é poderoso para fazer isso. Ele sabe direitinho o que compôs o meu corpo e o seu corpo, todos os elementos, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, tudo que compôs o nosso corpo, Ele sabe direitinho, foi Ele que fez. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, é ou não é? Ele que sabiamente nos fez, e veja a perfeição que nós somos. Ele sabe onde estarão os restos. A gente diz, né? Os restos de tal pessoa. Realmente são os restos. Deus vai recolher os nossos restos. E que maravilha, gente. Mesmo que seja no mar, e mesmo que seja nos rios, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Obrigado porque você entendeu. Você precisa ser um desses. Se você estiver já morto quando Jesus vier, repito, se você morrer até lá, você precisa ser um desses, e você precisa garantir, como dizia ontem o Padre Léo, a morte é certa, e cada um de nós pode morrer a qualquer momento. Pode ou não pode? Pode. Gente, uma dessas peças aqui de cima podia cair na minha cabeça, mas é verdade. É por isso, gente, que nós temos que viver o PHN. Graças a Deus, Deus mesmo fez uma lógica admirável, uma lógica de Deus. Por que nós temos o PHN? Por moralismo? Não, é bem ao contrário, é porque nós cremos em tudo isto. Então, porque eu podia morrer hoje, e porque Jesus podia vir hoje, se Ele não vem, eu vou, e se eu não vou, Ele pode vir. Então, a cada dia, eu preciso estar de tal maneira preparado, que se eu fosse, ou se Ele viesse, eu estivesse preparado. Me entendeu? Se eu for, eu posso ir a qualquer momento, porque não precisa ser um chuveiro que cai na minha cabeça. Uma das minhas veias, e aquelas veiazinhas do cérebro, elas estouram facilmente, gente. Que digam os neurologistas. Elas estouram facilmente. Se não estouram, é porque Deus está nos guardando. E além desses problemas de veias, problemas de coração, problemas respiratórios, uma embolia, os acidentes da vida, os acidentes de carro, os acidentes elétricos, veja quanta energia elétrica por aqui. Daqui a pouco você pega um 220 e você fica agarrado no 220. Você sabe que o 220 tem duas possibilidades: ou ele agarra a pessoa, ou ele joga a pessoa longe. E eu vi um colega meu que não percebeu e colocou a mão justamente numa tomada de 220. Graças a Deus ele foi arremessado. Eu vi, ele foi arremessado na sala de um lado a outro lado. Ele bateu de costas na parede do outro lado. Claro, ficou branco,
Eu também pensei. Agora ele foi. Mas não graças a Deus. Mas se ele tivesse ficado agarrado, nem adiantava eu querer retirá-lo dali. Nem adiantava. Se fosse correndo até a chave da energia para desligar, não daria tempo. Mas para dizer, acidentes podem acontecer, onde você pode ir. E por isso é preciso viver o PHN. Por hoje não vou mais pecar. Nem sei se as pessoas pegam essa nossa pegada. Por que nós temos por hoje não vou mais pecar? Porque, na verdade, o nosso propósito é não vou mais pecar. E se não vou mais pecar, é nunca. Não vou mais pecar. Só que como nós somos fracos, e ao mesmo tempo, temos que estar preparados. A cada dia, nós dizemos, por hoje não vou mais pecar. Percebeu a pegada? Por hoje não vou mais pecar. O meu propósito é definitivo. Só que eu aplico isso no hoje. Para quê? Para que além de tudo, se eu for, ou se Jesus vier, Ele me encontre nele. E é isso que você precisa fazer a cada dia, gente, e nós não estamos brincando. Impressionante é que depois de falar sobre isso, Jesus contou a parábola das 10 virgens, das quais ele disse, 5 delas levaram azeite em quantidade, em abundância, em reserva nas suas vasilhas, e 5 delas foram descuidadas, levaram só o azeitezinho necessário. E diz Jesus, ele contou essa parábola, ele contou essa parábola. Não foi nenhum evangelista, não foi nenhum dos apóstolos depois na sua carta, foi Jesus. Ele conta então, o rei tardou a vir, passaram-se as horas, a noite entrou, porque o casamento, gente, acontecia durante o dia, não acontecia de noite, porque eles não tinham energia elétrica. Foi lá pela meia-noite, diz a parábola, que o noivo chegou, que o esposo chegou, e todos sabemos que esse esposo que há de vir é Jesus, a esposa é a igreja que somos nós, eu e você, somos a noiva, o esposo é ele tardou a vir, ele tardou tanto, diz a parábola, que todas elas adormeceram, todas, também as virgens prudentes adormeceram. E na hora que o esposo chegou, daí aquela barulhada, e chegou, está aí e tal, todo mundo se desperta, elas também se despertaram, se arrumaram, e aí viram aquelas imprudentes que levaram só aquele azeitezinho, que elas não tinham mais azeite, as lâmpadas delas já estavam se apagando, como é que elas iam entrar para as núpcias, para a festa? Então elas pedem para as outras, deem a nós desse azeite, mas elas dizem, não, vão vocês comprar. A gente pensa que aquelas outras virgens foram desalmadas, não, Jesus contou de propósito assim, para dizer, esse azeite, gente, não dá para um passar para o outro, ou você é ou você não é, ou você tem ou você não tem, ou você está vivendo em Cristo ou você não está vivendo em Cristo. Veja bem, não vai ser a sua mãe, benditas sejam as nossas mães que rezam por nós e sacrificam por nós e têm conseguido a nossa conversão. Mas veja bem, desculpe, você não vai na garupa da sua mãe, você não vai entrar no céu na garupa da sua mãe, não. Ou você é ou você não é, ou você tem ou você não tem, e não dá para passar. Não vai ser a sua mulher, nem vai ser o seu marido, não vai ser o seu pai, mas também não vai ser o seu filho, que talvez está vivendo a religião, está vivendo o cristianismo, está sendo católico para valer, está sendo apóstolo,
E você como pai continua nessa vida, você como mãe continua nessa vida leviana. Não vai ser o seu filho que você chama até de Carola, não vai ser a sua filha que você diz, você está perdendo a vida, menina. Não vai ser ela, não vai ser ele que vai levar você na garupa, não. Ou você é ou você não é, ou você tem ou você não tem. É isso que Jesus quis dizer. E o que aconteceu? Veja, eram 10 virgens, todas elas eram virgens, todas elas eram convidadas, todas elas até no ensaio, porque houve um ensaio, já tinham o próprio lugar na festa, já na entrada, já no receber o esposo, já no entrar naquele cortejo maravilhoso, muito mais lindo que os nossos casamentos. Os casamentos dos judeus deixavam assim no chão, os mais belos casamentos, até aqueles que começam com aqueles instrumentos, né? Até aqueles casamentos, orquestra inteira. Os casamentos dos judeus deixavam assim no chão, os nossos casamentos mais importantes, e elas tinham o lugar delas, tinham a veste delas, estava tudo inclusive ensaiado. E veja, 5 daquelas virgens entraram porque tinham azeite em reserva, e 5 delas, 5 exatinho, não conseguiram entrar. Tentaram ir comprar, arrumar azeite, e quando chegaram, já tinham entrado, e porque tinham entrado, a porta se fechou. Daí elas começaram a bater na porta, e a voz delas era reconhecida porque tiveram ensaio. Somos nós, olha aqui a nossa roupa, olha aqui a nossa voz, estamos aqui, abre. E daí vem o próprio esposo, é assim que Jesus conta, dizer: não vos conheço. Não vos conheço. Você percebeu que foi uma sim e outra não? Eram 10, 5 sim e 5 não. É a história do bem me quer, mal me quer. É ou não é? Se é 50%, é um sim, outro não. Um sim, outro não. Um sim, outro não. Um sim, outro não. Por onde é que eu começo? Quem é o primeiro sim ou o primeiro não? Porque vai ser um sim, outro não, 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 um sim, outro não. E a decisão não é minha, a decisão é sua. Eu venho para cá. Por onde é que eu começo? Começo antes de você? Ou começo em você? Porque é um sim, outro não, um sim, outro não, um sim, outro não. Olha bem quem está ao seu lado. Eu não estou dizendo que um vai ser sim, outro não. Mas gente, foi 50%, foi ou não foi? Foi. Deixa eu pegar aqui nesse grande rincão, até o do último lá. 50% é 50%. É um sim e um não. Você notou? E o pior é que não é que Deus queira que seja assim. Quem decide é a gente. Você precisa ser um lutador, você precisa ser uma lutadora até o fim. Você precisa lutar nessa luta contra o pecado continuamente. Gente, eu sei que a nossa própria carne pede o pecado, as nossas paixões pedem o pecado, o mundo nos empurra, o mundo nos arrasta, o mundo faz misérias conosco para nos levar ao pecado, e o mundo está aí com todas as suas solicitações e com todas as suas maneiras de empurrar a gente para o mal, para o pecado, para a devassidão, para a corrupção. Verdade ou não é? Está sobrando em quantidade, e quem faz a opção somos cada um de nós. O mundo pode empurrar, mas você não se deixa empurrar. Eu sou de Jesus, eu sou do Evangelho, eu sou convidado, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Desculpe, você tem que ser teimoso, teimosa, raçudo, raçuda. É na raça, gente, é na raça. Não tem outro jeito. Os moles são moles e vão ficar no caminho.
O reino de Deus não é um reino de moles, é um reino de lutadores. Não é de perfeitos também, não é de bonzinhos, porque a impressão sua é que o reino de Deus é de bonzinhos. Não, Jesus mesmo disse que são os violentos que o arrebatam. Violentos como Paulo, que disse: eu sinto dentro de mim duas naturezas, uma que me leva para o bem porque eu quero o bem, mas outra que me arrasta para o mal. Eu acabo não fazendo o bem que eu quero, mas o mal que eu quero. São Paulo sentia em si, e confessa na carta aos Romanos, que ele sente na sua carne essas duas leis, diz ele: a lei de Deus e a lei do pecado. Mas Paulo foi um raçudo, e porque ele lutava, ele pedia continuamente a Deus que tirasse o espinho da sua carne, que eram as tentações, que era a sua carne pedindo o pecado, que eram as paixões, que era um mundo, era aquele mundo pagão ao redor dele, empurrando para o pecado. Mas daí Jesus diz: basta-te a minha graça, basta-te a minha graça. Jesus nem quis tirar o espinho da carne dele. Basta que tu lutes, Paulo, basta que tu lutes, Paulo. Para todos os Paulos e Paulas, Paulo inclusive é um nome bonito, né? Então dá para você fazer bem as duas coisas, Paulo e Paula. Luta, 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 meu filho, luta, minha filha. Paulo, luta, basta-te a minha graça. Continua lutando, eu não vou poder tirar, e até vai ser bom não tirar, porque você vai ter muito mais méritos. Eu quero ver você lutando. Se você não tem um espinho aí na sua carne, já já você amolece. Então eu deixo esse espinho para cutucar você na sua carne, para você lutar, luta Paulo, não para de lutar. Você, Paula, também, minha filha, não para de lutar, não para de lutar. Eu sei do seu espinho na carne, mas luta até o fim. E se você, quando eu vier de Jesus, já tiver morrido, até mesmo tiver morrido na luta, até mesmo tiver morrido por martírio, os 1000 martírios que a vida oferece, e o grande martírio que haverá quando o anticristo chegar, se você tiver morrido, não faz mal, porque quando eu chegar, os primeiros a serem ressuscitados serão os que morreram em mim, comigo lutando ao meu lado. Já imaginou que espetáculo? Jesus vindo, os que morreram em Cristo ressuscitando na terra inteira. E aí está o sentido que Ele é o Rei do universo. Onde houver gente, lá estará alguém ressuscitando. Também aqueles que morreram no ar. Você sabe que houve astronautas que morreram no ar. Onde estão os elementos deles? Estão por aí, estão no ar, estão no universo. Se eles morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Nem estarão aqui embaixo, estarão nos ares. E ressuscitarão. E os que estiverem vivos? E aí São Paulo explica direitinho. Nós, até ele coloca nós. Porque ele esperava. Porque é isso que Deus quer. Que todos nós esperemos ser daquela geração que vai receber Jesus em glória. É por isso que Paulo era raçudo. Porque ele esperava que Jesus viesse na sua geração, e ele pregava assim. Gente, a primeira carta que São Paulo escreveu foi para os Tessalonicenses, e é o primeiro escrito do Novo Testamento, primeiro, lá no ano 54. Isso hoje é uma coisa que todos os biblistas sabem, católicos e evangélicos, todos eles são concordes. O primeiro escrito não foi um evangelho, foi a primeira carta aos Tessalonicenses. E interessante, a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda também, são as que falam de cheio da segunda vinda de Jesus. E é na primeira carta aos Tessalonicenses, primeiro escrito no Novo Testamento, onde Paulo está falando isso. Portanto, quando ele fez a primeira evangelização, porque ele ficou só 3 semanas em Tessalônica. Gente, não foram 3 anos. Não foram 3 anos. Porque 3 anos já seria pouco. Paulo ficou 3 semanas em Tessalônica.
Naquelas 3 semanas, além de pregar Jesus, além de pregar o Evangelho, além de pregar o batismo no Espírito, além de levá-los à graça do batismo no Espírito Santo, além de pregar os dons, ele pregou também a respeito da segunda vinda de Jesus, tanto assim que os tessalonicenses estavam se perguntando o que vai acontecer com os nossos que já morreram, foram batizados, mas morreram, eles não verão Jesus na glória, o que vai acontecer? E é por isso que Paulo lhes escreve explicando tudo isso. Está me entendendo? Fazia parte da primeira evangelização. E é por isso que hoje o próprio Senhor está fazendo voltar tudo isso. Quando o Espírito Santo foi derramado na igreja, a partir de 1967, o Senhor está trazendo de volta para nós, cristãos que queremos ser católicos e não de meia tigela. Ele está ensinando para nós ainda as primeiras coisas que Paulo ensinou às primeiras comunidades, que inclui também a vinda de Jesus no seu reino e a ressurreição dos que estão mortos. E agora que beleza, os que estiverem vivos, disse São Paulo, nós que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, não morreremos, explica São Paulo, e não precisaremos morrer, vivos mesmo como você está aí. Dá uma olhadinha, você está vivo? Tá, não tá? Graças a Deus. Olha a sua pulsação. Respira fundo para ver se você está vivo mesmo. Tá, graças a Deus. Vivinho deste jeito, na hora que Jesus vier, aí que está, o grande espanto vai ser seu. O grande espanto vai ser seu. Quando você vir, você não terá mais simplesmente esse corpo. É este corpo ali, mas esse corpo transformado, igualzinho o corpo ressuscitado de Jesus, igualzinho o corpo ressuscitado daqueles que ressuscitaram dos sepulcros. E você vai olhar à sua direita, à sua esquerda, as pessoas que estiverem com você na sua casa, no ônibus, se você estiver no ônibus, porque a gente não sabe quando Jesus virá. Você pode estar no ônibus, no trem, na rua, na sua casa, no tanque, na máquina, numa casa de prostituição, fumando um baseado, injetando na veia, cometendo pecado, vivendo relação sexual ilícita naquele momento. Tudo isso pode acontecer, enchendo a cara. Você pode estar bêbado, você pode estar drogado, você pode estar numa situação de prostituição, você pode estar perpetrando uma corrupção naquele momento, mas você pode estar vivendo em Cristo, lutando naquele momento contra o pecado. E aí que está, se você estava vivendo em Cristo, você terá o seu corpo transformado, e você vai olhar para si e vai ver, que beleza, estou novo. Até se eu tinha cortado o dedo, eu nasci com um dedo defeituoso, não tenho mais, eu não tinha vesícula, eu vou ter vesícula, eu tinha um pulmão tuberculoso, não vou ter mais. Você talvez perdeu a perna, talvez você teve meningite, não vai ter mais os defeitos do corpo, não vai ter mais os defeitos da alma. Você será ressuscitado como Jesus, ressuscitado como Maria, com um corpo glorioso. E gente, isso não é historinha, essa é a grande história, o ápice, o cume daquilo que vai acontecer. E você vai olhar da sua direita e da sua esquerda e vai ver aqueles que estiverem transformados, mas nessa hora, nós e os mortos já estaremos sendo arrebatados, explica São Paulo, como Jesus foi arrebatado, igualmente ao encontro do Senhor nos ares. O encontro, a procissão de encontros vai acontecer nos ares. Quanto tempo estaremos festejando com Jesus lá nos ares? Não sabemos. E aqui embaixo só ficarão aqueles que foram deixados para trás. E por que deixados para trás? Porque não estavam preparados como aquelas 5 virgens que não tenham azeite. Porque não estavam lutando, porque não estavam vivendo em Cristo, porque haviam se entregado ao mal, haviam se entregado ao pecado, ou simplesmente haviam cruzado os braços dizendo, bom, vou viver a minha vidinha. Esses vão ser deixados para trás. Você imaginou o seu desespero se você vir que pessoas da sua casa foram arrebatados? Você não vai vê-los mais.
Não morreram, foram arrebatados. Quando você vir que até lá no cemitério onde foram enterradas pessoas queridas, a sepultura está toda revolvida e o corpo não está lá mais, mas você está aqui. Daí você que sabe dessas coisas, você compreender: eu fui deixado para trás. Você imaginou o seu desespero? Você vai ser como uma daquelas virgens que vai esmurrear a porta: abre, Senhor, volta de novo, dá uma descidinha, me arrebata. Mas ele vai ter que dizer: não te conheço. Não bate palma não. Não bate palma. Porque é terrível, gente. Você já imaginou? Não te conheço. Não te conheço. Agora imagine uma terra de onde foram tirados os que são de Deus, onde foi tirada a verdadeira igreja, não uma igreja que parece igreja, mas não é, que tem as aparências de igreja, mas não é, porque os que vivem, não vivem. O Senhor vai separar o joio do trigo, porque o joio parece muito com o trigo, ele só vai levar o trigo, o joio vai ser deixado para trás. Portanto, gente, a graça vai ser retirada, o Espírito vai ser retirado. Já imaginou como é que vai ficar a humanidade? Eles vão arrebentar-se uns aos outros. Se já é terrível agora, imagina o que vai ser. Imagine se você ficar para trás. Por isso você não pode ficar. Você não pode ficar, e o que decide, gente, é o dia a dia, é hoje, mas amanhã é amanhã. Se você viver depois de amanhã, veja, na verdade até é uma desvantagem viver na semana que vem, porque se você fosse hoje preparado, você estava garantido, mas se você tem uma semana inteira, você tem que garantir amanhã e depois e depois e depois. Se você tem um mês ainda pela frente, você tem que garantir os 30 ou 31 dias do mês. Se você tiver mais um ano, 2 anos, você tem que garantir um ano inteirinho, dia por dia. No fundo é até desvantagem, mas muito bem, nós queremos viver, ninguém de nós quer morrer, e eu também quero continuar vivendo para continuar lutando por Cristo, para conquistar mais irmãos, para conquistar mais almas, para despertar mais gente. Eu não posso deixar de ser essa trombeta troando, mesmo que eu esteja troando com a trombeta no deserto, mas no deserto eu preciso, é obrigação minha estar troando para acordar aqueles que estão mortos, aqueles que estão aí desacordados, aqueles que não ouvem, aqueles que não querem ver. Eu preciso fazer, você precisa fazer. Vou querer troar até o final, mas, e preste atenção, eu e você temos que viver cada dia como se o Senhor viesse hoje, ou como se eu fosse hoje. Verdade ou não é? Verdade. Eu volto até a explicar direitinho, porque se eu fosse hoje, deixa eu dizer francamente, eu estava tranquilo. Não sou perfeito, mas eu teria diante do Senhor, teria a cara de dizer: Senhor, estou me gastando até aqui, estou lutando até aqui, não só para viver na graça e contra o pecado, mas Senhor, eu estou lutando para levar muitos a deixarem o pecado, a lutarem contra o pecado e viverem na graça e viverem na santidade. Eu teria a cara de testemunhar diante do Senhor, e antes que eu testemunhasse, Ele estaria dizendo: ei, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, foi pouco que você fez. Eu não estou me exaltando, Ele vai dizer: foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco. Eu disse: sim, Senhor, foi pouco que eu fiz, mas fui fiel no pouco. Gente, eu estaria garantido. Só que eu tenho uma desvantagem. Eu não estou indo hoje. Eu tenho que garantir amanhã. Tenho que garantir depois de amanhã. Tenho que garantir depois de amanhã. E tantos dias quantos o Senhor me der. Mas o que eu digo de mim, eu tenho que dizer de você. Especialmente se você estivesse nessa situação, se o Senhor chegasse hoje, ou se você fosse hoje diante do Senhor, como é que você estaria?
Ele diria para você: você foi fiel? Você teria a cara de dizer para o Senhor: Senhor, estou aqui, eu lutei, estou na graça, estou lutando contra o pecado, estou lutando para levar os meus irmãos. Se você não está preparado, faça agora a sua entrega radical a Jesus. Diga comigo, mas diga do coração, não diga por dizer não. Diga se você sentir e muito mais queira sentir. E se você não sentir sensivelmente, fale com vontade, fale com alma. Como muitas vezes você não sente, mas no desespero você vai e você faz até misérias. Naquele desespero, naquela angústia. Então diga do fundo do coração: Jesus, porque esse é o nome. Jesus, Tu és Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei do Universo, mas és o meu Senhor. Hoje, Senhor, eu Te aceito como meu Senhor, Senhor da minha vida, e eu me entrego a Ti. Eu Te entrego a minha vida inteira, mesmo com os seus erros, mesmo com os seus pecados, mesmo com as minhas misérias, eu me entrego inteirinho. Toda a minha vida está entregue, para que sejas o Senhor da minha vida. Tome a minha vida nas Tuas mãos, dirige a minha vida, rege a minha vida, governa a minha vida. Eu não quero mais governar a minha vida por mim mesmo. Eu já tive a experiência, eu só dei errado. Hoje, Senhor, eu desisto de querer governar a minha própria vida. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Tu és o meu Senhor, de tudo aquilo que eu sou, Senhor de tudo aquilo que eu tenho. A minha vida está nas Tuas mãos. Abre os braços assim: aceita-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Sou Teu servo, sou Teu irmão, salvo por Ti, Jesus, resgatado por Ti, Jesus. Voltei como filho pródigo. O Senhor, que é o irmão mais velho, apresenta-me ao Pai, leva-me ao Pai, devolve as minhas vestes, devolve-me o anel, aliança com o Pai, devolve-me, Senhor, até mesmo as sandálias que eu perdi pelos caminhos da vida. Retoma-me, Senhor. Eu quero entrar na festa. Eu não quero ficar para fora. Eu não quero ser deixado para trás. Eu quero entrar contigo, Senhor. E eu entro agora. Eu rompo com o pecado. Sim, Senhor. Eu digo não ao pecado na minha vida. Na minha vida, eu digo não. Digo não ao pecado na minha vida. Não quero mais pecar. Não vou mais pecar. Mas como eu sei da minha miséria, eu digo hoje, e vou dizer a cada dia: por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. É assim que eu quero viver a cada dia, Senhor. E esta minha proclamação diz que eu quero ser santo, que eu quero caminhar na luta pela santidade. Eu sei que é duro, Senhor, mas eu não quero ser mole. Se eu fui mole até agora, agora eu quero ser de raça. Sim, Senhor, de raça. E quero lutar com raça, Senhor, na minha santificação.
Quero ser santo. Claro que as mulheres podem dizer no feminino, devem dizer no feminino: quero ser santo. Preciso ser santo. Vou ser santo. Na luta até o último momento. Porque se eu for, ou o Senhor vier, quando isso acontecer, eu esteja vivendo em ti. Se eu já tiver morrido, eu ressuscitarei. Se eu estiver vivo, e é isso que eu espero, eu serei transformado e serei levado, não serei deixado para trás. Irei contigo, Senhor, festejarei contigo as núpcias do Cordeiro. Eis-me aqui, Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Quero viver assim, dia por dia, do resto da minha vida. Quero viver assim, dia por dia, do resto da minha vida. E eu digo agora: Deus abençoe você por causa disso. Não volte atrás, porque o que vai acontecer, daí aqueles que estiverem lá com Cristo, você conhece muito bem, porque é dito em toda a comunhão: felizes os convidados para a ceia, o banquete, as núpcias do Cordeiro, como está no Apocalipse. Você vai entrar para as núpcias. Quanto tempo vai demorar as núpcias, nós não sabemos. Pode demorar anos, porque para Deus um ano é como um dia, é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Enquanto aqui a terra vai ser entregue à maldade humana, vai ser entregue à maldade humana. E daí Jesus virá com os seus, e você precisa ser um deles. Jesus virá com os seus e inaugurará nessa terra a terra nova, a terra purificada. A terra já limpa, ela vai ser purificada nesse tempo, gente. A própria terra vai ser purificada e Jesus virá para inaugurar o reino novo. É isso que nós celebramos na festa de hoje: Cristo, Rei do universo, numa terra nova, numa humanidade nova, com homens e mulheres novos, uma sociedade nova, uma vida nova, que nós estamos aguardando. Esta é a meta. Este é o desafio. Diga comigo: eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já.